Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 9. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Sexta-feira, 19 de janeiro, e hoje a gente vai meditar nos versos 14 e 17 de Mateus 9, está escrito assim. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Até aqui, até o verso 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, Tu és justo e amado, Tu és fiel, Tu és grande e poderoso, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores, não há outro além de Ti, não há outro que esteja acima do Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és bom, Senhor. Eu te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradeço pela Tua presença nas nossas vidas através do Espírito Santo. Te agradeço porque o Senhor nos ampara em todo o tempo. O Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor cuida de nós em todo o tempo. Te agradeço, Senhor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, graça que nos salvou. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que é errado ou deixamos de fazer aquilo que é certo. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas que nos fazem mal. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal, nos guarde, nos proteja. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Ajuda-nos na entrada e na saída, ajuda-nos no dia de hoje, Pai. Abençoa as nossas vidas. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas. Que nós possamos viver conforme o Senhor espera. Abençoa nós e os nossos familiares. Guarda as nossas famílias, ajuda-nos nas nossas dificuldades, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar nosso devocional, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o AB7 com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br. Ok, então, versos 14 a 17, versos talvez até um pouco mais complicados de entender, né? O 14 e 15, bem simples, está escrito que os discípulos de João Batista, né, vêm até Jesus, até Jesus falam, nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não. E Jesus fala, os convidados, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Aqui Jesus já começa a falar da sua morte, né? Enquanto ele estava ali não era necessário jejuar, agora que não temos mais Jesus Cristo fisicamente como homem entre nós, é necessário que nós jejuemos. Então Jesus estava reforçando a necessidade do jejum, só estava falando que temporariamente, enquanto ele estava ali, não era necessário que os discípulos dele jejuassem. Hoje é necessário que nós jejuemos, que nós separemos aí um tempo para o jejum, para a prática do jejum. Então Jesus estava reforçando a necessidade do jejum, mas falando que enquanto ele estava ali não era necessário, enquanto ele estava ali na sua forma física, né, em carne e osso, não era necessário que os discípulos jejuassem. Uma passagem que eu nunca vi nenhuma controvérsia em relação a ela, tá? Então bem simples de entender mesmo. Já os versos 16 e 17 são um pouco mais complicados, né? Está escrito assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Daí ele dá um exemplo de vinho novo e vasilha velha. Parece meio desconexo, mas não é desconexo não, pessoal.
Na verdade, esses 4 versículos falam da mesma coisa, né? Os discípulos de João, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, os escribas, eles queriam que a religião fosse ali algo fechado e que Deus estivesse numa caixa onde todas as coisas acontecem da mesma forma o tempo todo e para sempre. Quando Jesus vem e os discípulos de Jesus não precisam jejuar, é difícil falar Jesus e jejum na mesma frase, e os discípulos de Jesus não precisam jejuar, aquilo começa a escandalizar algumas pessoas que falam, não, mas calma, eu sei que Deus está numa caixa, que se sai dessa caixa eu já começo a não entender, talvez não seja de Deus. Porque nós queremos, e as pessoas sempre quiseram que Deus habitasse ali numa caixinha fechada, onde a gente sabe exatamente como ele vai atuar. E Jesus fala, não, gente, não. O jejum é uma boa prática, mas eu tô aqui, não é necessário que eles jejuem por enquanto. Tira Deus da caixinha, porque Deus não tá nessa caixa fechada que você acha que você sabe como ele deve agir. Deus não tá nessa caixa que você colocou ele. E daí Jesus vem e reforça isso. Versos 16 e 17, ele fala, olha, não dá para colocar remendo de pano novo em roupa velha. O que ele está querendo dizer é, ou vocês renovam a mente de vocês, ou vocês percebem o que está acontecendo, ou vocês compreendem o que está acontecendo e quem sou eu, ou vocês não vão estar prontos para ouvir o que eu tenho para falar. Era isso que Jesus estava falando. Não dá para colocar coisa nova em coisa velha. Vocês estão com uma velha mentalidade, uma mentalidade religiosa, uma mentalidade onde Deus está numa caixa e vocês acham que sabem como ele vai agir e vocês acham que vocês têm certeza de que Deus vai atuar daquela forma. Sabe, pessoal, Deus é um Deus todo-poderoso, ele é o criador de todas as coisas, ele é Senhor, ele é Rei, ele é o nosso dono, ele é tudo. Nós não somos nada disso. Então a gente não pode pensar que Deus vai agir da forma que a gente acha que ele deve agir. Deus vai agir sempre conforme a sua palavra, mas dentro da sua palavra, da forma que bem lhe aprouver. E a palavra dele é muito ampla. Então a gente não pode colocar Deus numa caixa. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Não, porque eu sou uma pessoa boa, Deus tem que me abençoar, eu não posso passar por nenhum problema. Não, pode sim, pode passar por problema. Às vezes Deus vai usar um problema para forjar o nosso caráter. Deus não pode fazer com que o cristão passe por problemas? Pode, lógico que ele pode. Ele pode sim. Mas tem uma mentalidade nossa de colocar Deus numa caixa falando assim, não, se eu estou fazendo certo, segundo o meu julgamento, está tudo errado, né? Se eu estou fazendo certo, Deus vai me abençoar. Talvez Deus precisa que você passe por uma dificuldade para que você possa ter o seu caráter trabalhado, ter a sua fé fortalecida. A gente não pode colocar Deus numa caixa. Não, porque aquela pessoa está em pecado, Deus não vai usá-la. Deus pode usar sim a pessoa que está em pecado. Pode usar sim. Se ele quiser, ele vai usar. Usou a mula para falar com Balaão. Deus não pode usar uma pessoa que está em pecado. Deus usou Saul para profetizar. Deus não pode usar uma pessoa que está em pecado? Pode. Ele vai usar sempre uma pessoa que está em pecado? Não, porque daí a gente está colocando ele numa caixa de novo. O que eu estou querendo dizer é que ele vai fazer como ele achar que ele deve. E a gente não pode colocar Deus numa caixa falando, não, ele tem que agir dessa forma porque é dessa forma que eu aceito, é dessa forma que eu acredito. Deus pode se mover na igreja pentecostal? Pode. Deus pode se mover na igreja reformada? Pode. Pode, ele é Deus, ele faz como ele quiser, ele usa o povo dele como ele quiser, ele usa a criação dele como ele achar que ele deve. Então o que Jesus estava dizendo aqui era isso, fala, olha gente, eu estou trazendo pano novo, vocês são pano velho. Se o pano de vocês não for novo, não vai dar certo. Daí no 17 ele fala, né, eu sou vinho, ele não fala dessa forma, mas o que ele está querendo dizer é, eu sou vinho novo, estou trazendo vinho novo aqui. Se você é uma vasilha de couro velha, não vai dar certo. Não vai dar certo, você precisa se renovar aqui para entender o que eu estou falando. Então os versículos estão conectados, tá, gente? Eles não estão isolados aqui. E o que a gente tem que entender é que a gente não pode colocar Deus numa caixa como se ele fosse limitado ao nosso entendimento dele. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.